Olá pessoal, eu sou o professor Guilherme e esse é o canal Geografia em Séries. E no vídeo de hoje nós iremos realizar reflexões geográficas sobre a série Round 6 disponível na Netflix. Gostaria de agradecer por ter clicado no vídeo. Já deixa o seu like e se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para acompanhar os conteúdos. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro do que acontece no canal. Vamos para o vídeo. A série Round 6, criada por Hwang Dong-hyuk, é construída em 9 episódios, onde a história gira em torno de 456 cidadãos sul-coreanos selecionados para um jogo, que no andar da trama se mostra ser extremamente violento. Um ponto em comum entre os participantes é que todos estão muito endividados, e o prêmio ao finalista do jogo seria então em dinheiro, a chance de pagar as suas dívidas. Inicialmente, a trama parece tratar de jogos da infância, não mostrando grande dificuldade na execução. Porém, aqueles que não seguem as regras do jogo ou não conseguem vencer os oponentes morrem na mesma hora. Para entendermos melhor como a análise geográfica se mostra potente ao estudar o conteúdo da série, iremos destacar nesse vídeo 4 fatos geográficos presentes na série Round 6. Fato número 1. O capitalismo financeiro no espaço geográfico. Como foi falado no início desse vídeo, todos os participantes do jogo estavam com grandes dívidas, e a principal motivação para que continuassem a jogar era o prêmio no final do jogo. Na sociedade global atual, é possível observar os efeitos do capitalismo, principalmente com relação ao capital de especulação financeira. Aquele dinheiro que não é proveniente diretamente de trabalho, mas sim de estratégias de vendas ou, por exemplo, de empréstimos, que buscam realizar o acúmulo progressivo de juros ao devedor, enquanto o credor usufrui da alta dívida criada para o devedor. Isso se dá na utilização de cartões de crédito, empréstimos bancários e até mesmo em financiamento estudantil. Um outro modo de especulação do capital, que se torna uma grande armadilha, são os jogos de apostas. Em Round 6, isso acontece com a personagem principal, o Ji-Woo. Ele se encontra endividado e sem trabalho, onde as suas horas diárias são investidas em apostas de corridas de cavalo. Entendendo os jogos de apostas de maneira geral, as probabilidades de ganho real são sempre mínimas, pois quem lucra ao final são aqueles que promovem os jogos e que mantêm estratégias de fazer com que a pessoa jogue mais de uma vez. Para entender um pouco mais sobre as relações do sistema capitalista e a especulação financeira, sugiro a você assistir o mini documentário também disponível na Netflix, Explicando o Dinheiro. Fato número 2. Machismo e xenofobia como determinantes sociais. Em alguns episódios são claras as relações de imposição e domínio sobre a figura da mulher e sobre o imigrante. Durante o jogo do cabo de guerra, um dos grupos se organiza com a estratégia de ter apenas homens na equipe, sugerindo que com as mulheres na equipe estariam em desvantagem por ser um jogo que exige força. Entretanto, o resultado da competição mostra que a força foi um fator secundário para a questão de sobrevivência e que a participação da mulher não limita a capacidade de alcançar a vitória no jogo. O fato sobre o machismo mostrado na série se justifica por questões históricas que nos permitem voltar no tempo, mais precisamente nos séculos XVI e XVII. Com o processo de acumulação capitalista, priorizando o corpo da mulher apenas como meio de reprodução, o que representava a perpetuação de mão de obra barata, mal remunerada, para cada bebê que nascia e viria a ser um operário mais tarde, a caça às bruxas era um meio de limitação das associações femininas, que, segundo o Estado patriarcal e hierarquicamente construído, representava uma ameaça aos homens da sociedade daquela época. Em outro episódio, acontece o preconceito contra o imigrante. A personagem que veio do Paquistão para a Coreia do Sul é estigmatizada, mas revela durante os jogos a lealdade e o respeito aos colegas de equipe,
tirando o pensamento coletivo de preconceito sobre o indivíduo originário de outro país, construído socialmente a partir de outros costumes. Fato número 3. Relação de domínio territorial e violência. Em determinado momento do jogo, os participantes percebem que, se juntando em equipes, irão conseguir estabelecer certa vantagem nos jogos. Uma das equipes, tida como a mais violenta, exerce controle sobre os meios de vida, ao roubar o alimento dos oponentes e matar quem fosse contrário à atitude deles. O que demonstra ser mais uma característica do próprio jogo, é utilizado como meio de domínio de território. Começa então uma grande rebelião, e cada pessoa que a equipe mais forte assassinava, o prêmio em dinheiro aumentava proporcionalmente. Aqui pode ser analisado o conceito de conjunto espacial, determinado por Yves Lacoste em seu livro A Geografia. Isso serve em primeiro lugar para fazer a guerra. Lacoste define o conjunto espacial e os subconjuntos como a necessidade de se orientar, trabalhar, deslocar, distrair, conceber uma estratégia. Eles constituem um instrumental indispensável para pensar e para se expressar na sociedade. O conjunto específico na série Round 6 se dá nos 456 participantes do jogo, e os subconjuntos, as equipes formadas durante os jogos, utilizam estratégias diferentes para realizar uma ação no espaço geográfico, ganhar cada jogo e se manterem sobreviventes. Fato número 4. A totalidade do espaço geográfico e suas categorias. Ao observar o ambiente de Round 6 como espaço em sua totalidade, conceito apresentado por Milton Santos em seu livro Espaço e Método, a totalidade do espaço é vista por ele como uma grande estrutura. Os elementos presentes no espaço são definidos como sendo os homens, as firmas e instituições. Os homens são todos aqueles que fornecem o seu trabalho ou se sujeitam a alguma demanda, mesmo que não seja trabalho. Os jogadores de Round 6, então, se encontram todos no mesmo lugar, sujeitos à demanda de ganhar um prêmio e se manterem vivos. As firmas e instituições, representadas pelo líder e pelos operários, estabelecem um controle sobre os serviços e as ideias, além das ordens e proibições. Durante toda a série, os organizadores dos jogos determinam quais serão os jogos e como são estabelecidas as regras, que culminam em morte para aqueles que perdem os jogos ou desrespeitam as regras. Milton Santos trata ainda sobre as categorias do espaço geográfico, que culminam na estrutura, no processo, na forma e na função. Para ele, a sociedade, ao sofrer uma mudança, vê as suas formas assumirem novas funções. Com isso, a totalidade dessa mudança cria um novo modelo organizacional espacial. A cada momento que os jogadores morriam nos jogos, as relações de confiança estabelecidas entre os jogadores restantes se modificavam, e em um dado momento, trabalhar em equipe já não fazia mais sentido como antes. Com isso, a estrutura torna-se espaço-temporal, onde aquilo que se tem como produto, no caso da série Round 6, o prêmio final dos jogos, é um resultado de acumulação de várias adaptações, que ocorrem em diferentes velocidades e diferentes direções. Gostou do vídeo? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal, curta e compartilhe.